Irmãos, é de arrepiar o testemunho dessa ex-bruxa de alto escalão. Testemunho muito forte da pastora Ellen Cristiane. Testemunho que você encontra completo lá no canal Resgatando Valores. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal Resgatando Valores. Eu te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem, porque isso aqui é muito forte. Vamos assistir o vídeo. E o tempo foi passando, aí meu pai, me levou para Belo Horizonte e ali combinamos, ele com todo amor, vou cuidar de você, você vai ter uma vida, você vai estudar e todo aquele projeto. Só que nós esquecemos que quando o princípio da palavra de Deus é abandonado, por mais que o homem faça projeto, ele não consegue concluir. Meu Deus, isso é muito sério. É muito sério, porque quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, em obedecer os princípios e seguir as diretrizes do Senhor, aí nós temos a proteção do Senhor e nós temos ali a sua ajuda para vivermos aquilo que estamos projetando. E quando nós não temos, e debaixo de tanto atritos, debaixo de tantos transtornos, a pessoa ela tende a ter a mente fraca e ser influenciada por forças malignas. Então, o meu pai, ele tinha uma intenção boa, mas ele não conseguiu pôr em prática, porque ele não conseguiu manter o princípio de ser filho adorador de Jesus Cristo. Ah, mas o Senhor puniu? Não, simplesmente o adversário aproveitou o espaço. E ele escolheu, né? Ele escolheu por causa de um casamento, né? Ele escolheu como Sansão fez escolhas erradas. Uau! Sansão, né? Nós vamos ver sobre Sansão lá em Juízes 14. Então a gente vai ver que Sansão ele fez escolhas, não ouviu os pais. E Sansão fez escolhas de quê? Casar com mulheres, se envolver com mulheres estrangeiras. E ele sabendo que não podia. Então o meu pai, ao invés dele influenciar a minha mãe, ele foi influenciado. E não falando sobre religião, não. Falando sobre a palavra de Deus. Sim. Não é uma troca de religião, não. É a palavra, princípios bíblicos, que é para todo ser humano na face da terra. Se não for levado, não for observado, vai ter disfunções na vida. Querendo acreditar ou não. E aí o meu pai, com toda boa intenção, trabalhava muito bem. Ele sempre passou por muitas empresas, de renomes, porque meu pai, sempre um homem muito inteligente. Ele era super inteligente, hoje ele é falecido. Ele era muito inteligente, um homem muito educado, um homem muito culto. E ele só trabalhava em empresas de renome, sabe? Várias. Então ele não tinha dificuldade de eu sair de uma hoje, daqui a pouco eu estou em outra. Ele tinha bom relacionamento com as pessoas. Tinha. Mas aí ele vai te levar para esse lugar. Bom relacionamento, e tinha um currículo que as empresas, logo queria. De repente, ele me leva para morar com ele com uma intenção maravilhosa. Porém, um devido tempo, ele estava ali fazendo alguns bicos, foi fazer um carreto, que ele tinha um caminhão, e foi fazer um carreto. Ele fez um carreto para o Pai de Santo, Ele queria, trouxe o Pai de Santo para o bairro onde nós morávamos, e ali, quando ele fez esse carreto, uma das imagens, quando ele desceu o morro, que ele foi segurar um pouco, frear, uma das imagens caiu e quebrou o pescoço, a chamada pombagira. E aí ela caiu e quebrou a cabeça. Mexeu na ninhada. Meu pai ficou desesperado. Filha, chegou em casa falando, filha, estamos perdidos porque agora nossa vida está amarrada, porque eu quebrei a imagem do... Você tem noção, a nossa vida vai ficar travada? Eu falei... Deixa disso, pai. Isso não existe. Só que dentro de mim sempre teve uma necessidade de conhecer o oculto, sabe?
Porque lá atrás também o meu nome, Janaína, ele estava ligado a Iemanjá, porque nasci no dia de Iemanjá. Então tinha todo um ocultismo, uma influência espiritual ali. E eu vim quebrar isso depois que Cristo me resgatou e me trouxe o entendimento que eu vim quebrar. Mas eu vivi debaixo dessa influência durante muito tempo. Então dentro de mim tinha um despertamento, uma sede de conhecer o outro lado. E quando ele me disse isso, eu falei... Nada, isso é besteira. Nessa altura, a gente estava numa vida onde ele já tinha me matriculado na escola, para mim, então agora tudo era novo ali. Para mim tudo era novo, né? Eu saí do interior, né? Aquela menina boba que não sabia ir na esquina, tinha o sotaque da roça, e cheguei na escola, os meninos... É, né, bonito o seu sotaque ainda. Não, agora a gente tá lapidada, né? Mas aí os meninos faziam o chamado bullying. Hoje é o bullying, na época os meninos falavam faziam um bullying, porque eu era muito, né, matuta mesmo, e enfim, muito assim, inocente, e comecei a ter amizades. E ali, quando aconteceu esse episódio dele frear assim e quebrar, ele chegou naquele desespero, e eu falei, nada, pai, não liga para essas coisas, isso não existe. E aí de repente ele falou assim, existe, e eu estou com muito medo. Aí a minha campainha toca, nossa casa toca, daqui a pouco aquele líder espiritual nos visita. E ele pega e fala, olha aqui, filha, quem está aqui? E ele já todo preocupado, eu vou pagar a imagem. Não, senhor Cristiano, fica à vontade, não precisa de pagar nada, porque eu vim aqui fazer um convite. Hoje eu preciso do senhor e da sua... O senhor quer me pagar? Aí ele falou, sim, eu vou te pagar, porque meu pai sempre foi um homem muito justo, muito correto com as coisas dele. E eu vou te pagar. Aí ele falou assim, então tá bom, vamos fazer um acordo, faça uma visita para nós hoje. Vamos ter uma reunião lá no nosso terreiro, e eu quero que o senhor e sua família, né, o senhor tem na sua família, sou eu e minha filha, então eu quero que vocês nos visitem lá hoje, vai começar às 19 horas, era uma sexta-feira. Eu falei, pai, aí meu pai ficou muito feliz, né, e falou, sim, apertou a mão, fez o acordo, e falou, nós vamos sim. Falou por ele e por mim, tá tudo certo. Aquele homem não demorou, voltou, porque meu pai estava ali no horário de almoço, né, ele precisava voltar a trabalhar. E ali aquele homem voltou, foi embora. E aí meu pai falou, tá vendo como ele é bacana? Que homem, e que homem sensacional. Não cobrou nada, foi apenas uma visita. É lógico que nós vamos, com todo prazer. Eu quero estar perto de um homem assim. Eu falei, eu não vou. Eu tenho prova na escola. Meu pai falou assim, fica tranquila. Na segunda-feira eu vou lá e digo para sua professora que você estava passando mal para ela repetir a prova. E eu não queria ir. Mas ele falou assim, não, você vai e acabou. E aí meu pai me levou. Nessa altura, meu avô tinha falecido. Meu avô, ele demonstrava para mim uma paternidade, a qual eu não tive até aquela idade. Então, o meu avô demonstrava uma paternidade. Então, de repente, quando eu chego naquele local... A princípio eu vi todo aquele ritual acontecendo e de repente veio um espírito, né, incorporado em um homem, por nome de Zureta Rainha, e veio, me abraçou e me disse, eu sou sua mãe de outras vidas. Meu Deus! E aquilo ali, ela começou a dizer, eu vi você vivendo isso, toda a sua carência, eu vim cuidar de você. Aquilo ali me quebrou por inteira. E eu falei... O próprio demônio? O próprio demônio. E eu falei assim, você vai cuidar de mim? Nunca mais vai me deixar sozinha? Nunca mais vai me deixar desamparada? Na área que você tinha o frustramento, né? Uma carência. E por eu não conhecer a palavra, porque eu ia para a igreja com a minha avó, mas eu não tinha esse ensinamento, né? O que é a palavra do Senhor. Eu nem pegava. Eu via na casa da minha avó a Bíblia aberta no Salmo 91. É só isso. A capa estava amarelona. Era só isso que eu sabia de Bíblia. Salmo 91 aberto ali. E ali aquele abraço, sabe? E aquelas palavras entraram como a serpente com Eva, sabe? Meu Deus. Aquela coisa foi lá dentro, assim, sabe? Chorei bastante. Ela falou, não chora mais, porque seu sofrimento acabou. Eu vou cuidar de você. Você se sentiu abraçada? Me senti abraçada. Me senti assim, agora eu vou ter uma mãe para cuidar de mim.
E ali começou aquilo ali, aí o tempo passou, sabe? E eu saí daquele local ali, rejubilando com aquela sensação. Poxa vida, Não tô sozinha. Não tô sozinha, eu vou ter uma mãe para conversar. E ela falou assim, todas as vezes que você quiser conversar, você pode me chamar, porque eu vou estar com você. Eu vou dar um sinal, porque eu vim para cuidar de você. E ali eu saí conversando com meu pai, agradecendo, e ele falou, você gostou? Que bacana, né? Aquela coisa toda. E aí o tempo passou, eu vou resumir, né? O tempo passou e ali continuamos ali frequentando, e ali de repente eles começaram a falar coisas do meu pai, que era como se fosse coisas erradas, começaram a trazer, meu pai começou a ver alguns comportamentos, ele começou a ver, não, isso aqui não é do bem, isso aqui é do mal. E uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu cheguei, eu vi um altar muito grande, era montado com Jesus Cristo na cruz, assim, morto na cruz, e ali vinha os santos todos, né, da Igreja Católica, assim, e embaixo vinha, assim, os orixás, e debaixo vinha as pombagiras, depois vinha as hierarquias diabólicas, todas elas ali naquele altar, como se fosse um congado, um altar, tem um nome específico, mas que me fugiu aqui agora. E aí eu olhei para aquilo, eu identifiquei com o que eu via na casa da minha avó. Eu falei, eu tô no lugar certo. Se tem os mesmos que tem na casa da vovó, é porque é de Deus. Tá tudo bem. Aí eles começaram a falar algumas coisas pro meu pai, e o meu pai começou a ficar constrangido, e meu pai começou a não querer ir mais. E aí, nesse mesmo período, o meu avô já tinha falecido, eu tinha, né, meus familiares tinham perdido contato com meu pai, meu avô foi sepultado sem eu ficar sabendo. E aquilo ali me chocou muito, mais trauma, porque e o meu avô, agora onde eu vou ver o meu avô? Não me deixou despedir do meu avô. Aquilo ali foi aumentando a revolta, porque eu tinha uma revolta por não ter os pais juntos, e eu queria sempre ter, né, e não tinha. Mas ali, por outro lado, eu estava sentindo o consolo, porque agora eu encontrei uma mãe que estava dizendo que nas outras vidas era minha mãe. Sabe o que ela dizia para mim? Eu sou a sua mãe, é que eu fui do passado, a mesma mãe da Tina Turner. Gente, que absurdo. Meu Deus. Parece história de contador, de pescador. Eu era a mãe da Tina Turner e eu vim para ser sua mãe. Uau, eu me senti, falei, poxa, então eu tenho um parentesco com a Tina Turner. Falei, me senti o máximo. Mas por que eu acreditava? Aonde estavam os princípios para me ensinar que tinha espíritos enganadores? Não tinha. Não tinha princípio. Tudo que vinha, você ia acreditar. Tudo que vinha eu acreditava. Principalmente naquilo que estava visivelmente, eram imagens. Então, parecia, pelo que você está contando, parecia ser tudo verdade. Exatamente. Porque era aquilo que você estava procurando antes dentro de você. E aquilo que eu precisava, eu necessitava muito. Eu tinha uma carência imensa, sabe? Então, e aí o tempo passou. E aí o que aconteceu na morte, falecimento do meu avô. E daqui a pouco começaram a manifestar ali e dizer o quê? Filha, me chamando, meu avô me chamava Genuína. Ô, Genuína! Ô, Genuína! Acende uma vela pra mim, Genuína. E eu falava, vovô, e aí chorava e ficava naquela carência. Meu avô aí vinha, né, incorporado naquela Genuína, falando tantas coisas. E você achava que era seu avô? Eu achava que era meu avô. E aí começou a acalentar mais o meu coração. Agora eu tenho uma mãe e o avô que eu não despedi. Então agora eu tenho o meu avô. Toda vez que eu quiser falar com o meu avô, eu sei aonde buscar. Meu Deus. E teu pai pensava o que disso tudo? Meu pai, ele saiu, né? Ele não gostou, ele não teve coisas lá que ele não concordou. Até nessa altura aí ele estava lá. Aí depois que começou a acontecer algumas coisas, ele falou, não. Aí os olhos dele se abriu, ele falou, não é lugar pra gente. Porque ele tinha um conhecimento lá no passado, isso, né? Inclusive, né, dentro disso a gente pode tratar a questão de que o cuidado de ensinar o filho, né? No caminho. Não apenas levar para a igreja. Porque se ensinamos no caminho, né? Que é tirar de um lugar sem conhecimento e transportar para um lugar de clareza, aí aquela clareza fica registrada. Então pode vir qualquer engano que ele vai estar registrado aqui. Opa, não foi isso que eu aprendi, não.
Como você não teve isso, Eu não agora tive. você passa a acreditar Eu naquilo passei a que não é acreditar. verdade. Aí foi aquele processo todo. E quando eu vi, eu estava bem afundada. E aí meu pai já não quis ir mais. Meu pai saiu e eu continuava indo. E toda vez que eu ia, chegava em casa, eu tomava uma surra. Em alguns lugares meu era uma Deus. pisa. Ele te batia? Batia, eu te proibia de ir nesse lugar. E eu falava, vai me matar, mas eu vou continuar indo. Porque lá eu encontrei conforto, sabe? Meu Deus. Então, assim, aí começaram, sabe, as brigas. E ele passou a beber mais, né? Trabalhava na semana, nos finais de semana, ele estava ali sempre bebendo muito, e descontrolado e não sabendo educar uma filha de 14 anos. Não sabendo. Aí você era uma criança, né? Nós não tivemos convívio. Eu me separei, eu me distanciei dele com 2 anos. Ele foi me resgatar com 14 anos, com 13 para 14. Então agora ele muito pega. tempo, é muito longe. tempo. Ele pega uma filha agora que ele não sabia nada dela. E quer mandar. E quer mandar. Na verdade, ele até podia, por Ele ser pai, podia. mas ele não ia ter autoridade, E né, exatamente. sobre- E se ele não tinha a sabedoria de Deus, a instrução de Deus, ele ia mandar de forma o quê? Impondo, batendo, impedindo. E isso aumentou a revolta. Que foi assim que ele fez contigo. Isso. E aí ele, cada vez que ele batia, ele era muito grandão, né? Muito aquele homão altão, né? Com a mãozona, assim, cada vez que ele batia, e eu sentia muita dor, sentia machucada. Eu já tinha dor, assim, sabe? Dores dentro de mim. E eu falava, agora que eu vou mais. Se eu quer bater, o senhor bata. Então o senhor mata. Ele falava, você vai ser rebelde. E aí fiquei. Aí, já nesse período, envolvi com as amizades de escola. E com as amizades de escola, e aí veio o processo da droga, dos vícios, da bebida. Você se envolveu com tudo isso? Com tudo também? isso. E drogas, vício, bebida. E aí o tempo foi passando e comecei a desenvolver. Fiquei bem aprofundada ali. Comecei centro, comecei umbanda, com quimbanda. Fui subindo de nível. Eles foram olhando. Eu acredito que o adversário sabia que Deus tinha um projeto na minha vida. Por isso que ele acelerou. Porque, na verdade, tudo tem uma etapa. Mas na minha vida foi um processo bem acelerado. Eles trabalharam comigo bem rápido. Vamos trabalhar, você é médio, vamos desenvolver, porque queremos levar você ao alto nível. E ali fomos desenvolvendo, fui sendo trabalhada, né? Ali fui a cada vez mais me apegando naquilo ali, naquela ilusão mentirosa, né? De que eu tinha uma mãe. Todas as noites eu só dormia com ela fazendo carinho, tá? Carinho no meu rosto. Ela vinha? Vinha à noite, eu dizia, mãe, você tá aqui? Você chamava de mãe? Sim, mãe rainha, você tá aqui? Gente, olha só, rainha, Zureta rainha. Inclusive, tem uma hierarquia de demônios que eu não vou trazer aqui, porque a gente não tá aqui para ficar falando isso. Sim, e até sim. porque são tantos, porque aí não dá. Mas Zureta rainha, que é considerada a rainha que trabalha no alto nível da prostituição da mulher rica, da mulher chique. Esse demônio, né? Ele trabalha naquelas mulheres chiques, empoderadas. Sofisticadas. Aquelas prostitutas, aquelas acompanhantes de executivo. Então, essa Zureta rainha, ela se classifica como uma mulher ilustre, chique. Ela dizia que ela era a minha mãe. Tem a questão das hierarquias. Tem um demônio chamado Zureta Kalunga. Ela vem direto da África. Ela faz linha cruzada Brasil com África. Ela vinha algumas vezes para fazer alguns trabalhos, trazer algumas instruções mais fortes. E tem o nível da Zuretinha, aonde as menininhas, hoje nós vemos um nível de menininhas meio assim descabiciadas, aquelas menininhas assim, muito no ditado popular, a vida louca. Eu ainda converso muito com a minha filha sobre isso, sabe? Mas quem age por trás disso são as pombagiras Zuretinha, que agem na fase de adolescência. Sabe? Então, assim, aquela pombagira, ela dizia pra mim que ela era minha mãe. E ela estava no nível de que no inferno, o demônio fazia tapete vermelho pra ela passar. E você acreditava em tudo que essa mulher falava? Tudo? Não tinha como não acreditar. Não. Foi a única verdade que foi me apresentada. Que absurdo. A única verdade que foi me apresentada. E esmiuçada. Então, a responsabilidade hoje em dia da Igreja de Cristo anunciar a verdade clara.
Nós temos que parar de ficar pregando para massagear o ego das pessoas. Nós temos que parar de pregar para massagear o ego. Porque queremos igrejas cheias e massageamos o ego. Temos que pregar a verdade. Porque se nós não pregamos a verdade, lá fora Satanás tem pessoas para fazer isso. Ele faz. E ele copia, né? De uma ele copia forma... a verdade dele. A verdade dele que é a mentira. Que faz muitas pessoas acreditar que é E ele faz é isso com propriedade. Ele faz isso com propriedade. Sim. Porque assim, da forma que foi feito comigo, foi a única... É assustador, Ellen. A única verdade que eu conheci. Então foram dentro de pontos que eu precisava. Eu tinha uma dificuldade com a minha figura, sabe? Eu me achava muito feia. E eles começaram a trabalhar dizendo que eu era linda, maravilhosa. Que eu tinha uma boca... Eu sofria bullying na escola. Olha o tamanho do beiço. Olha o bocão. Sabe o que eles começaram a falar? Seus lábios são lábios maravilhosos, como o da Naomi Campbell. Vou te fazer modelo conhecida no mundo inteiro. E começaram a trabalhar isso. E eu comecei, aquilo ali começou a entrar. Isso foi por muitos anos? Isso foi período de 5 a 6 anos. Bastante. Sabe? Até eu chegar no mundo da moda, mas voltando lá. Eles começaram a trabalhar, tô resumindo porque é muito grande. Sim. E tem coisas que eu não vou nem entrar em detalhe, porque algumas pessoas entraram no meu Instagram e falaram assim comigo, assim, pastora, isso aí foi pessoa da minha equipe que me trouxe. Me ensina a fazer um feitiço, eu pago. Sério? Diante do Espírito de Deus. Me ensina a fazer. Deixaram mensagem lá. Vão atrás dos feiticeiros, quer aprender. Aqui. Procura uma pessoa que mexe com isso. Entrou lá no direct. Porque... A senhora tem muito conhecimento. Eu pago. Porque você... Ensina a fazer um feitiço. Aí a pessoa da minha equipe ficou horrorizada, sabe? E veio trazendo pra mim isso. Na hora eu falei assim, peraí, né? Eu falei, eu preciso responder essa pessoa à altura, né? Hoje eu não trabalho pras trevas, eu trabalho pra luz. Glória né? a Deus. Eu não negocio o Cristo, o Pai que eu recebi. Não negocio, não está à venda. Eu não abro mão da minha santidade com Cristo. Porque você conta, né, pastora Ellen, toda essa sua vivência do passado para mostrar para as pessoas que não tem profundidade que a mão do Senhor não possa entrar. Exatamente. E tirar o ser humano. Exatamente. Ainda que esteja à beira da morte, Deus ele é poderoso para ressuscitar essa pessoa. Exatamente. Então, nós estamos aqui na mesa, no Resgatando Valores, junto com a pastora Ellen, né? Ela que trabalhava com o ocultismo, ex-bruxa praticamente, teve acesso a continentes através do Espírito, exatamente. Né? Mas a intenção aqui é de glorificar o único Deus exatamente. Que teve o poder, que de só me tirar ele, de lá. né? Que só ele pode fazer isso. Exatamente. E de fazer hoje uma mulher corajosa, porque você é corajosa, tá? Eu tô meio assim arrepiada, porque eu nunca tive acesso de perto dessas Sim. coisas, então... Não é que é novo para mim, porque a gente já vai buscando um pouco de conhecimento Sim. na leitura, mas Sim. não de que alguém já viveu isso. Então, quando você encontra a pessoa e fala, eu fui. Até porque, gente, a gente vai buscar, tá? A gente, que eu digo eu aqui. Até onde isso aqui é verdade. É verdade. E se fosse mentira, ela jamais estaria aqui. Porque não diante mesmo. a verdade, a mentira não prevalece. É verdade. E eu preciso, né? Pelo fato de estar aqui no meio, né, na rede social, Sim. e na mídia, em todos os lugares, eu preciso buscar se isso é uma verdade. Exatamente. E todos que aqui vêm, né, Sim. comigo aqui no Resgatando Valores, não vem contar testemunho, porque se não for verdade, eu tenho coragem. Amém. De falar, dá licença um pouquinho, você sabe, né? Eu sei disso. Então não pergunte aí isso. Não fala do que você não sabe. É verdade. Se você está aqui é porque Deus já aprovou e é necessário, tá, pastora Ellen? Você contar isso para que venha nascer um temor nas nossas vidas também e acreditar que o mundo espiritual existe. Sim. E, gente, não ignora não, porque isso é muito sério. É verdade. Né? É então, verdade. tudo que ela está contando foi verdade, tem provas. Sim. É que hoje não dá para nós colocarmos aqui, né, de pessoas que hoje, né, da sua igreja, né, pessoas que já viu você, que me conhece, que foram ovelhas minhas, que na verdade são até hoje. Que são até hoje, que garante isso. Exatamente. Então, e contra a verdade...
argumentos. Não, argumentos. Mas voltando no testemunho, você ficou muito tempo nessa vida aí. E eu quero só enfatizar, terminar, porque a pessoa que te então fez a pergunta. por isso, hoje eu não vou dar detalhes. Certo. Algumas pessoas falaram comigo assim, pastora, quando que a senhora for lá na pastora Zilda, né, no Resgatando Valores. Alguém já sabia que você ia vir? Não, o pessoal assim, ficavam querendo. Assim, faz conta, fale, porque as pessoas, né, começam o quê? Querer saber mais desse campo espiritual. Então, quando teve essa situação dessas mensagens, eu falei, eu não vou detalhar nada mais. Tá certo você. Não, porque eu não estou aqui para ensinar ninguém, porque nem todo mundo é cristão. Tem uns que pegam daquilo ali para fazer. Com toda certeza. O sangue de Jesus tem poder. Nem todo mundo que tá em Israel é israelita. Isso é verdade, é bíblico também. Nem todos que estão em Israel é israelita. Conheço muito crente feiticeiro. Tá? Então, Ai, meu Deus, deixa eu tomar água. Então, a gente começa a observar que nós temos que ter o cuidado em falar. Então, vocês que estão nos ouvindo, não fica nos pedindo detalhes, não, gente. Porque o importante, o detalhe que nós temos que focar é aqui, a palavra de Deus. Queira muito a palavra do Senhor. Queira aprofundar nela. Não queira aprofundar e saber do diabo, não. Não tem necessidade. Mas eu preciso conhecer as trevas para combater. Até certo nível, sabe por quê? Porque até para conhecer as trevas você tem que ter estrutura. Exatamente. Porque para eu estar aqui hoje, eu não seria louca de estar falando algo que não fosse verdade, que eu tivesse debaixo da cobertura do Todo-Poderoso. Eu tenho família que ficou em casa. Eu tenho filhos, neto, esposo, mãe. Pastor também. Eu tenho vida, eu tenho meu pastor, eu tenho minha vida. Entendeu? Que se não fosse verdade, o inimigo poderia fazer isso aqui comigo, me ceifar. Entendeu? Se eu não estivesse debaixo da cobertura do Senhor. Ele consegue, Ellen, fazer isso? Se eu estou na mentira, ele consegue. Porque cada pessoa, quando nós vemos para Cristo e vivemos a mentira, nós damos total espaço para que Satanás entre e bagunce. E não adianta ficar clamando a Deus, não. Porque você deu espaço. Deu brecha. Entendeu? Então, eu falo com propriedade, com responsabilidade. Amém. Tá? Com responsabilidade, até porque foi me aberto essa oportunidade através do seu canal para que eu glorifique o nome do Senhor e que as trevas sejam cada vez mais desmascaradas. Em nome de Jesus. Porque tem que ser desmascarada, desmistificada. Porque essa coisa de que o meu parente incorporou não sei nem quem veio falar comigo, mentira. Não existe. Tudo mentira, não existe, porque quem morreu não volta mais. Tá? Já está determinado. E Satanás, por ter sido anjo de luz, a própria Bíblia diz que ele se transforma, ele materializa naquilo que ele quer para enganar aquelas pessoas que não conhecem a verdade. Ele materializa. Então ele vai materializar, eu perdi minha mãe apareceu. Mentira, não foi sua mãe, tá? Foi Satanás. Vestido de mamãe. Ele copia. Ele era anjo de luz. Ele se passa por anjo. Quantas pessoas que ele engana, falando, eis que te digo, minha serva. E é demônio, espírito do engano. Nós presenciamos, né? Ai, meu Deus. Gente, o mundo espiritual é muito sério. É verdade. Mas voltando lá, e fui subindo de nível, porque eles foram trabalhando, dizendo que eu tinha uma mediunidade, porém eu sei hoje que o Senhor Jesus me levantou por profetisa. O Senhor Jesus me levantou como a anunciadora atalaia na terra para profetizar e declarar a palavra dele. E sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Porque queira ouvir ou não, goste ou não. Porque já conheceu esse lado ruim de mentira. Então fala a verdade hoje com muita certeza e segurança. Pronto. E sem medo. Sem medo. E se, eu quero te matar, pastor, tudo certo. Se o meu pai deixar, tô aqui. Mas o meu pai, o nosso pai, quem cuida de nós, quem trabalha a nosso favor. E ele nos guarda o tempo todo. Então, eu passei por esse processo, fui aumentando de nível até chegar, né, o ocultismo, que eu fui subindo as religiões, as etapas, né, dentro dos períodos que foi sendo tratado, os pactos que foram feitos, 3 tipos de pactos, né, que foi pacto de alma, de sangue e pacto de sepultura. Que foram alianças para pacto de sepultura. Sepultura, que a sepultura, né? Eu iria para a sepultura sem declarar para ninguém aquele pacto que eu fiz.
Sem confessar para ninguém. Eu teria um pacto. Pacto, como tem muitos famosos aí que têm pactos para ficar ricos, para ter fama, glamour, né? Me foi oferecido, você vai ser uma modelo conhecida. E eu passei a subir, né? Passei a desfilar dentro de uma agência de modelo, né? Eu comecei a olhar se essa agência existia, agora eu vou falar o nome dela, não existe mais, Agito Produções e Eventos. Eu tinha um contrato com essa agência e ali eu era totalmente, assim, tudo era manipulado a meu favor, só para me mostrar que eles iriam me colocar um alto padrão, entendeu? Você chegou a contar para mim que eles davam sinais para você? Dava sinais. Quando que tinha os desfiles de moda, né, que são para as grifes, né, quais eu desfilei: Red Point, Vidbula, Tráfico Z, a Bufa, a Tribunal de Modas. Você entrava confiante que ia ganhar? Nesses desfiles de moda, eram desfiles que, né, as grifes contratavam as modelos para apresentar as marcas. Outono, inverno, primavera, verão. Então, aí não tinha essa questão de votação. Mas quando eram desfiles que precisava de votação, por exemplo, teve um evento e nós vamos fazer um desfile que vamos selecionar garotas, Miss 94, que foi a época, a Garota 94. Você ganhou algumas? E eu ganhei, cheguei a ganhar, assim, o muito que eu ficava longe era segundo lugar. Eram todas meninas lindas, loiras, dos olhos azuis. Eu era a única preta menina. E a única jabuticaba no meio. Chegou a ficar rica? Menina rica. Todo o dinheiro que eu pegava, eu depositava lá. Eu gastava com trabalhos, com oferendas, com aqueles espíritos que eu trabalhava para eles. Porque eu queria, quando eu cheguei nesse nível, eu queria aprofundar mais, porque eu queria ser uma bruxa, eu queria chegar a um alto nível. E eu começava, aí você precisa de fazer tal pacto assim. A gente quer que você compre isso. Pagava. A gente quer que você compre isso, a gente quer que você traga isso. E eu tinha aquele amor, eu queria agradá-los também. Vivia comprando tantas coisas. Passei a conhecer outros demônios de níveis, porque tem a escala baixa, que chamamos de Pombagira, Exuns, Zé Pilintras. Que nomes horríveis. São essas coisas horrorosas aí que o povo conhece, que é determinado. Da macumba. Não, macumba é um instrumento de tocar, né? Não é tão forte? Não, macumba não é um ritual. Macumba é um instrumento para tocar dentro das religiões afros. Entendeu? Então, assim, então dentro daqueles terreiros, dentro daqueles, né, daquelas religiões, porque eu comecei com uma religião afro-brasileira, que é Umbanda com Quimbanda, a mistura de África com Brasil, e fui subindo. Então ali eu passei a querer agradar muito eles e passei aí comprava muitas coisas e o meu dinheiro sumia, A cada desfile eu fazia de 4 a 5 desfiles na semana. A cada desfile naquela época, gente, de 93, 94, por aí, R$100 era muito dinheiro. Por desfile eu ganhava, sabe, R$100 na noite, era muito dinheiro. O dinheiro não dava pra nada. O meu pai trabalhava muito. A gente chegava, tinha dia que a gente comia fubá suado em casa. Uma vida miserável, Miserável. Né? Porque lá fora, eu andava impecável. Eu era uma garota que fazia parte de uma agência, na época, conhecida. E passando fome dentro de casa. O meu pai era um homem super inteligente, só trabalhava para pessoas, né, de renome. E dentro de casa, uma casa miserável, que na minha sala não tinha um sofá para se assentar. Não tinha a minha geladeira ficava vazia, tá? A maior parte do tempo. E a gente não tinha, o dinheiro não aparecia, sumia. E eu era uma vida totalmente, e assim, só que assim, aquela ilusão de que eu tinha uma mãe, mas ao mesmo tempo eu tinha um vazio enorme. É como se o meu consciente tivesse aceitado uma mãe. Que delícia, agora eu tenho uma mãe. Mas o meu inconsciente estava entendendo, não está preenchendo, não está ligando. Ou seja, na minha alma não estava ligando. Porque não era uma aliança de alma, entende? Não era uma aliança de alma. Porque a aliança de alma seria com a minha mãe verdadeira. E aquela aliança que estava ali era uma aliança mentirosa, diabólica, então ela era superficial. Então, ou seja, o que é trevas não te traz paz.
É verdade. Traz um falso conforto. Então trouxe um falso conforto para mim. E eu fui aprofundando, fazendo pactos, e ali eles começaram, né? Eu fui aprofundando nos pactos, né? Pacto de alma, pacto de sangue. O pacto de sangue teve um pequeno corte, uma parte que eu não quero trazer aqui, porque não é legal. E aí teve que eu tive que beber sangue humano com sangue de animal. Você bebeu? Né? Além de ter feito um corte numa parte que eu não, né? Não é legal trazer. Eu tive que tomar o sangue de animal com sangue humano. E eu sempre fui muito nojenta. Eu sempre fui... Mas eu consegui tomar aquilo ali e falei, tá tudo certo, porque agora eu sou nova. Né? E pacto de alma, né? Você vai ser modelo... Você vai para Miami. O mundo inteiro vai te conhecer. Você chegou aí? Não cheguei. Mentira, porque Jesus não deixou, né? Jesus me pegou primeiro. Resgatou antes. E ali fizemos aqueles pactos, e aí aquele pacto de alma, eu vou te dar tudo, só quero uma coisa. Eu falei, o quê? A sua alma. Ele pediu a sua alma? A minha alma. Tem pessoas que acham que isso é besteira, coisa de... é coisa de crente, não tem nada a ver. Gente, isso é muito sério. Ele pediu a minha alma. Ele falou comigo assim, eu vou te dar o mundo. Eu vou te dar... Você vai ser uma modelo conhecida, você vai ter dinheiro, você vai ter nome, você vai ter poder, você vai ser desejada, você vai ser amada, você vai ser a sensação da sua geração. Mas eu quero uma coisa só. Eu falei, fala logo, eu vou te dar, o que você quer? Sua alma. Só isso. É mesmo? Só isso. Porque pra mim eu não sabia o valor de uma alma. Lembra que eu não conhecia a palavra? Pra mim a alma não era nada. Falei, te entrego agora, vamos fazer. Como que a gente vai fazer? Ele falou, calma. Em alguns desfiles eu vou te mostrar o que eu posso fazer para você ver aonde eu vou te levar. E foi aonde que nos desfiles eu passei a ganhar em primeiro lugar, e aonde que quando eu olhava para os jurados, aí tinha alguém com uma piscadinha, me dava uma piscadinha, que eu ia para a passarela e fazia a passarela sempre com um T. Fazia a ponta do T quando eu voltava, que eu vinha, que eu dava uma olhada para os jurados, que o desfile a pessoa tem que, né, dava uma olhada, aí ele estava lá e fazia isso. Aí eu já sabia, ganhei. Meu Deus. Já sabia, ganhei. Ele manipulava os jurados, ele conseguia manipular o ambiente. Quantas pessoas que estão riquíssimas aí, gente, se vendem para Satanás, vendem a alma para Satanás. E eu falei, Tron, vamos fazer, fizemos o pacto, não vou entrar em detalhe também, tá? Como é feito, não vou entrar, mas entreguei a minha alma. Você entregou? Entreguei, falei, ela é toda sua, fica à vontade. Ai, meu Deus. Então, e o pacto de sepultura você nunca vai contar pra ninguém, você vai pro túmulo com esse segredo. Ele falou isso pra você? Falou, você vai pro túmulo. Eu tô aqui contando, né? Já contei, amor. Porque nunca foi verdade, né? Ele é um mentiroso. Gente, o poderoso me alcançou. Pra que temer? Pra que temer? Nada. Glória a Deus. Então, assim, o Senhor é lindo. E aí foi passando esses processos, comecei a ser trabalhada, desenvolvida, ser envolvida em alguns rituais de sangue, ser envolvida em alguns rituais que também não é legal, rituais de intimidade, tá? Rituais de intimidade, que também não é legal a gente trazer. Você sabe, gente, sexo, principalmente dentro do ocultismo, ele é ritual. Quando o Senhor vem falando conosco do sexo só depois do matrimônio, é porque o sexo, ele é o quê? Aliança. Aliança. Quando Deus dá... É um pacto também, né? É um pacto. Porque ele é aliança, então ele faz uma junção. Ele se torna um pacto de alma. Então, alguns rituais de níveis mais elevados, que saem desse nível aí de Umbanda, Candomblé, esses níveis, aí sobe depois do ocultismo, a magia negra, o ocultismo, e vai subindo os níveis. Acontece muito essa questão de troca de sangue branco, que é esperma, tá? E rituais, né? Rituais aonde que tem muita promiscuidade, tem muitos rituais ali de entregas com sexo no meio daquele grupo ali. Sabe, o chamado
troca de casais, sabe? Aquela promiscuidade. Como que tem um nome aí fora, no secular, não sei se eu já ouvi falar alguma coisa, suruba, alguma coisa assim? Esses nomes que eles falam que é uma mistura de todo mundo junto. Isso é ritual diabólico. Meu Deus. Porque Deus não fez o homem para ter esse tipo de prazer. Esses prazeres descompassados, descompensados, essas coisas promíscuas que vão... Você está entendendo? Deus fez o homem e a mulher para quê? Para um ser do outro, para procriação, para multiplicação e para Eva ser de Adão, para gerar em Adão o quê? Um auxílio para não faltar nada para Adão. Nem no campo, em nenhum campo, até mesmo no campo íntimo, para que ela suprisse Adão e Adão também suprisse ela. Então acontecia, achei o nome, Espírito Santo, obrigada, orgias. Orgias. Porque a palavra suruba é feia, né? Ela é muito, né, baixa. Orgias, que é feia também, mas melhor um tiquinho de nível. Vamos dizer aqui. Então, assim, fomos e vivemos coisas assim. Vivemos coisas assim. Aquele líder não podia ter namorada, não podia casar, mas ele tinha que ter sexo com homem. Aquele líder tinha que ter sexo com homem. A gente vivia entre pegas e amassos e coisas assim. Eu vivi a experiência de que a gente, ali comigo, tinha algumas mulheres que trabalhavam com um espírito cigano, tinha pacto com um espírito cigano. A outra tinha, um chamava Estevão, tá? Um espírito por nome de Estevão, cigano. O outro chamado Francesco, tá? Francesco, ele era da França. E o outro era Negão, ele era africano. Essas mulheres tinham pacto com esses 3 demônios. Esse da França, ele era vampiresco. Essa mulher que trabalhava junto, eu era a 4ª que trabalhava ali servindo. Esse da França, ele sugava o sangue dela. Ela não tinha nem menstruação mais. Pensa numa mulher que era branca, transparente de branca. Não posso falar o nome. Pensa numa mulher que tomava sangue direto e na casa dela o congelador era cheio de carne, que ela comia carne viva assim, com sangue. Porque ela tinha pacto com esse demônio da França, Francesco. Ai, que horror, gente. E eu tinha pacto com aquele demônio chamado Baby do Inferno. Então, as 4... Você chegou nesse nível? Nesse nível. E a gente tinha... E ali você já pode entender sobre as orgias, ali você pode entender sobre os tipos de coisas que acontecia, os domínios. Se eu fizesse qualquer coisa que desagradasse eles, eu apanhava na cara. Pá, tapa no rosto. Pá, apanhava. Eles batiam em você? Muito, muito, muito. Porque você fez o contrário do que nós falamos. Eu apanhava em casa, eu apanhava na rua, eu apanhava lá. Do nada eu tava aqui, eu sentia pá, pá. E já chegou vez na rua eu atravessar a encruzilhada. Porque tem a tal da encruzilhada fêmea, a encruzilhada macho. E tem essas questões. Eu passei a encruzilhada e eu tomar uma surra e eu caí na rua. Ninguém via nada, mas eu senti os golpes. Inclusive, minha filha foi vítima uma certa vez de ser toda arranhada. Ela acordou com essa parte dela aqui toda garras, toda arranhada. Mas em um outro momento eu trago sobre isso, como que funcionou e por que isso aconteceu com minha filha. Minha filha foi vítima e eu vi os arranhões, eu tive que trabalhar com aquilo, mas uma outra momento. Nada, sim, aqui do pescoço aqui, ao colo todo, garras. Ela deitou comigo na cama e ela acordou com garra por algum período de alguns dias, mas um outro momento eu trago sobre isso, porque agora a gente vai ficar aqui nesse mil, né? Eu preciso concluir aqui. Então, passou esse período, então a gente tinha esse envolvimento e tinha essas coisas muito ruins que acontecia. Coisas ruins como ir para cemitério, pegar, né, aquele líder ter sexo com cadáver, coisa que eu não vi com meus... coisa que eu não vi com os meus olhos, mas ali, né, era dito ali entre a gente. Ele era uma pessoa aparentemente legal, mas era um homem totalmente escravo, porque ele tinha que ser homossexual.
Ele tinha que ser homossexual. Ele não podia ter mulher. Ele tinha uns demônios de hierarquia, de pombagira da hierarquia de Lilith, que dizia pra ele que ele podia ter sexo só com homem, não com mulher. Então, ele se transformou num homossexual. Ele era um homem lindo. Não estou falando era ou é, não sei se ele existe, ele é vivo ainda. Mas, e ali foi passando o tempo e a gente envolto em tantas essas coisas, ali dentro acontecia muitas coisas, e desenvolvendo, e eles passaram a me desenvolver no ocultismo para ser bruxa, vários trabalhos, várias coisas até dentro do crânio defunto, aquela questão de entrar para um cemitério, fazer um encantamento e deixar ali aquele porteiro totalmente hipnotizado. Você fazia isso? Para entrarmos, violar túmulos e sair, e depois de sair falava algumas línguas, e o clique, o porteiro voltava. Você hipnotizava? Aquele líder fazia, eu estava junto. Mas no meu período eu aprendi a hipnose. Eu passei a dominar algumas pessoas com a hipnose. A hipnose é diabólica? A hipnose, para mim, ao meu ver, ela é diabólica, porque a gente encontra alguma base bíblica pra gente hipnotizar alguém? Não. A gente não encontra. Qual o motivo? Bom, eu nunca vi. Qual o motivo de hipnotizar alguém na Bíblia? Porque dentro da na Bíblia, né, tem um momento que eles ensinam. Nós não estamos aqui nem para entrar nisso, gente. A gente está falando do que eu vivi. Porque assim, a Bíblia ela traz o quê? Consciência. Talvez, né, os terapeutas trabalham a questão de uma hipnose para buscar lá atrás. Eu não sei, mas eu trabalhava não com... é bíblico e não é de bíblico. Deus. Eu nunca achei, tá? Eu até quero, se tiver algum pastor que queira me ensinar, eu estou aqui para aprender. Mas eu nunca achei, até porque Jesus veio trazer lucidez para nós. Perfeito. Ele veio nos trazer lucidez. Lucidez em Cristo Jesus, tá? Então eu conseguia manipular mentes, manipular comportamentos, fazer com que pessoas fizessem o que eu queria. Você fazia isso? Fazia com que pessoas me dessem o que eu almejava. Homens que eu queria, eu batia o olho e falava, esse vai ser meu, eu trazia. Outra coisa que é importante, pessoas que vivem pegando coisas emprestadas, cuidado com isso. Fulano, meu batom emprestado. Tem pessoas que estão no ocultismo, que consagra perfume, consagra roupa, consagra batons. Se você usa aquele espírito, aquilo ali tem uma influência. Porque se a pessoa consagrou, não vou entrar em detalhe, porque o Espírito Santo mandou calar. Mas cuidado, não pegue. Eu ia dar o detalhe aqui, mas não vou dar. Cuidado. Com roupa também, né? Com roupa, porque às vezes sapato. A pessoa empresta minha blusa pra você. Sapato, dependendo dos passos da pessoa. Olha onde aquela pessoa caminha. Qual é o caminhar? Se é um caminhar de vida justa ou de promiscuidade? Quem calça um sapato daquele? Gente, tudo é ligação. Tudo é ligação. A pessoa tá dando abertura para aqueles demônios também virem? Na verdade, não vamos dizer que é abertura, mas são influências. É o mesmo que você deixar... porque se tá dando uma abertura, tá sendo já influenciado por aquilo ali. Se eu pegar uma roupa, por exemplo, eu pego uma roupa de alguém que serve Satanás e visto, qual que é a influência que tem na minha vida? Trevas. E se for um cristão? De verdade, um cristão, né? Não crente. Porque daí... Se for um cristão, então... Ele nem vai pegar nada emprestado. Não, não vai. Mas aí você pega o quê? Você pega o quê? Você pega unção. Quando a gente vai ver Elias subindo, ele deixa a capa para trás. Mas eu digo assim, existem pessoas que são cristãos e que têm amizade com esse tipo de pessoas e que não sabem, na verdade, se essa pessoa é uma pessoa que mexe com esses trem aí, né? Sim. E se essa pessoa aqui, entre aspas, tá? Vai pegar retaliação, vai pegar problema. Vai lá e pega uma roupa emprestada. Vai pegar problema. É igual casa, gente. Casa. Você vai morar na casa, você vai morar na casa. Você não sabe quem morou lá antes. Tem que limpar o ambiente para morar. Consagrar. Chega na casa, mora. De repente você tem um quadro, você vive um quadro tranquilo. Começa a morar na casa nova, tudo lindo. Começa tanta briga, começa dinheiro sumir, as coisas ficarem esquisitas. Porque quem morou anteriormente fez daquela casa um altar a Satanás. Você não sabe, não consagrou a casa, não fez a limpeza na casa. Então, e aí? Eles continuam atuando. Continuam atuando. Porque os demônios, eles querem continuar atuando em todo lugar para quê? Destruir a imagem e semelhança de Deus.
que é o homem. Então, aonde ele tiver a oportunidade de atuar, ele vai atuar. Ele vai atuar. Nem que seja um pouquinho. É igual a questão de pôr a mão na cabeça. Eu não deixo pôr a mão na minha cabeça. Minha cabeça tem uma ligação com o Senhor. Eu tenho um elo com o Senhor que não é qualquer um. Só se o Espírito Santo falar assim, põe, não venha colocar a mão, não. Não venha colocar. Só porque que a pessoa tem. Passa. É portal de passagem. E eu manipulava pessoas com toque, manipulava pessoas com olhar. Com olhar. Com olhar eu trazia, com olhar eu dominava, com olhar eu influenciava a mente. Meu Deus. Então, assim, isso é sério. As pessoas que estão na luz precisam estar mais atentos. Aí eu tenho que conhecer sobre o ocultismo? Não, você tem que buscar no Espírito Santo o que ele quer te revelar. Isso. E ficar atento que o Senhor, quando veio dizendo para nós, seja manso como a pomba e prudente como a serpente, é para realmente ser. Porque esse mundo jaz no maligno. E ele vai usar de todas as estratégias para ele atingir não só aqueles que ele já dominou, mas inclusive aqueles que estão dentro da casa de Deus. Porque quem está com ele já faz as práticas dele, né? Então ele não tem por que querer destruir, maltratar. Já faz as práticas dele. Exatamente. Ele vai querer enganar. E eu achei muito importante essas suas colocações, porque muitas vezes Satanás vem, né? Alguns dizem até com sapatinho de algodão, sem fazer muito barulho, e entra pelas escolas. Entra, né? Nas crianças, Exatamente. Nas creches. Isso. Gente, criança que chora, assim, que chega a tirar a paz de qualquer um. Isso que Exu Mirim. Menino de Angola, Erês. Mas criança é anjinho, o demônio não pega. Gente, acorda. Quantas vezes eu repreender, eu me lembrei agora contando aí. Eu entrei numa sala de aula da 5ª série que nenhum professor quer, né? Pegar esses adolescentes. E essa tal diretora chegou assim para mim, para uma amiga minha, que é psicóloga também, e falou assim, olha, Zilda, eu tenho uma sala aqui e eu não tenho ninguém. Você é a 4ª professora, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso, que não consegue dominar essas crianças. Eu falei, não é possível. E eu fui ali para cobrir um tempo só, não era, né? Eu estava em outra determinada situação. E era 5ª série. Pois é. Na cidade. Eu falei, ok, manda para mim, pode mandar. Eu quero essa 5ª série. Sim. Faz alguns anos aqui, não está muito longe não. Eu orei antes de sair da minha casa para me assinar esse contrato, que eu ia cuidar dessa sala de aula por um tempo ali. E era 2 5ª série. Uma 5ª ficou com uma amiga e a outra ia ficar comigo. E a pior, ela falou, eu não tenho para quem pôr. Eu falei, pode me dar. Glória a Deus. Mas eu fui com temor. Amém, Jesus. Com muito temor. Quando eu cheguei assim na porta da sala, estou falando de demônios que atuam na vida de crianças. Sim. E isso é muito forte e é muito Sim. verdadeiro. Gente, quando eu cheguei na sala de aula, pastora, aquele alvoroço. Sabe? Assim, 35 crianças gritando ao mesmo tempo, jogando papelzinho, aquela bagunça, subindo na carteira. Eu fiquei assim, assustada. Mas eu cheguei na porta da sala de aula, com a minha pasta, né? Fiquei uns 5 minutos assim, e eles gritando. Eu não falei nada. Eles gritando. E na minha mente, você começou a contar, eu lembrei aqui, gente, eu preciso dividir isso aqui com alguém. Amém, Eu comecei a repreender, tá? Amém. Eu comecei a repreender e falar, demônio, você vai sair de todas as crianças. Amém. Agora, em nome de Jesus. Vai na mente, vai pegando tudo que é teu. Pelo poder do sangue de Jesus, você vai sair agora. E eu fiquei na porta com a pasta ali por uns 5 minutos. E foi sentando um por um. E eu não abria a boca. Dona, eu não abria a boca. E na minha mente, eu sentia que era demônios nela. Pois é. Pois ficou. Em 10 minutos, ficou um silêncio. Isso, silêncio, ali assim que eu fiquei. Silêncio, é que nem isso, assim. Aí eu entrei. Eu dei 7, 8 passos, cheguei na mesa e coloquei minha pasta. Eu sentei e depois eu levantei. E eles não deram pulo. É como se eles ficassem tudo que silêncio. Aí eu falei, boa tarde. Boa tarde. Gente, é maravilhoso cuidar de criança.
Passou alguns minutinhos, a testemunha dela, tá, irmão? Só que eu preciso entrar nisso. Porque foi uma experiência que eu vivi. Isso. Entendeu? E que você estava dizendo que os demônios atuam. E atuam mesmo. Com 15, 20 minutos, a diretora chega, porque a sala ficava próxima à diretoria. Ela chegou, olhou assim, tá tudo bem aí, Pro? Tudo bem. Aí eu fui falando bem baixinho. Falei, olha só, eu não vou passar nada no quadro. Não, mas não gritem. Resumindo tudo isso aqui, falei, nós vamos descer para a quadra. Sabe o que a gente vai fazer? Sentar no chão e conversar. Pronto. Fazia 2 meses que eles estavam de castigos porque eles não podiam ir para a quadra. Que essa classe batia em outras classes. Ninguém queria. Eram os demônios mesmo que estavam atuando nessas crianças. E ali eu consegui levar. E foi uma luta para mim conseguir sair de lá. Porque eles não queriam deixar. E Jesus libertou aquelas crianças. Glória a Deus. Cada um deles que vinha até a mim ali, eu processava a bênção de Deus sobre a vida daquelas crianças. Hoje eles já são homens e mulheres. Glória a Deus. E encontro alguns na rua e falam, lembra aquela vez? Eu lembro. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso, que Jesus, ele também quer esse comprometimento, que nós que temos acesso a essas crianças de escola, que temos que ter fé para acessar e ter sabedoria de Deus. Mas tudo aquilo era demônio, e a diretora falou, Zilda, você está de parabéns. Amém. Quantas outras salas? Eu falei, nenhuma, eu só quero essa. Amém, Jesus. E Jesus libertou. Amém. E com o tempo, é claro, que daí eles começaram a ir para a quadra todos os dias. E a minha prova era uma prova diferenciada de toda. Eu sou de quebrar protocolo. Aleluia, Jesus. Por isso que um pouco desafiadora. Meus alunos vão ser os melhores da escola. E aquele ano foi os melhores da escola. Glória a Deus. Com uma educação assim de outro nível, a ponto de pais ligarem para mim, mandarem mensagem. O que você está fazendo com meu filho? Então, esse é um exemplo de que tem que colocar o Senhor na frente, repreender os demônios e pedir estratégias. Porque muitos, quando vê os filhos assim, batem, a rebeldia, espancam, xingam. E até pais que a gente vê aí, né, nas notícias que matam. Porque a criança estava assim, quando vê o inimigo, tira proveito daquilo ali. Matou uma criancinha porque ela estava gritando. E não era criança. Não era criança. Porque esses demônios mirins, eles atuam justamente para descontrolar o ambiente, levar os pais ou os professores ou as pessoas à loucura, ao estado de estresse, à falta de paciência. E realmente espancá-los para criar neles o quê? Traumas. Revoltas. Por isso que hoje, né? Hoje eu atendo pessoas que têm traumas porque foi muito espancado como quando criança. Porque os pais não entendiam que tinha manipulações diabólicas, influências ali, e fazia o quê? Espancava. Ao invés de fazer isso que você fez. Por isso que hoje Jesus prepara esse dia para nós estarmos aqui no Resgatando Valores, dividindo essas experiências, né? Que é possível uma casa reinar a paz. Não é passar, reinar a paz, a alegria. Porque às vezes esse espírito, porque eu acho que toda gritaria é espírito diabólico. Pessoas que não têm paciência, qualquer coisa, xinga. Eu tô falando isso no meio de cristãos, tá? Não é aqueles que já fazem as práticas. Precisa de ter paz. Sim, é verdade. E o inimigo, ele não economiza, ele usa qualquer um que ele pode usar se der em legalidade. É verdade. Até mesmo dentro da casa com as crianças, porque são indefesos, né? É verdade. Tem crianças que começam assim do nada, começa a gritar e você vai ver aquilo assim, a mãe fica lá de cabeça. Esses dias eu fui em um posto de saúde, tem um bebê de 8 meses, essa criança grita. Aí aquilo me incomodou demais. Pois é. Falei, a senhora deixa eu segurar seu bebê? Ai, dó. Assim mesmo, sabe? Peguei aquele bebezinho ali. E começou a ministrar. E eu comecei a passar a mãozinha assim no bebê. Sim. Tava assim o posto de saúde, né? Do SUS, que eu fui no posto de saúde do SUS. Eu fui buscar um exame e era uma fila enorme. E eu fiquei lá. E esse bebê foi acalentando. E eu fui repreendendo, gente. Porque são demônios. A criança não tinha nada, porque ele acalmou. Nós precisamos ter esse entendimento. Exatamente. A gente vai trabalhava também com o esfriamento de casais, tá? Você trabalhava? Com esfriamento. Então, os casais, quando tem aquele problema na área íntima, não, antes de casar tá naquele fogo. Casa, o fogo sumiu.
começou a dar uma frieza, né? Tem até umas pregações aí do pastor Cláudio, que eu acho, Cláudio Duarte, que eu acho o máximo, que ele, é top né, ele dá uns exemplos assim, que falando a verdade, mas de uma forma até engraçada, que, né, que nos ensina. Mas é verdade, tá lá antes de casar, tá subindo as paredes, pegando fogo, né? Botando fogo no arraial. Mas depois que casa, virou irmãos. Entra um esfriamento. Eu fazia trabalhos, eu tinha pensado que eu ia trazer, como eu ia fazer. Mas o Espírito Santo falou assim, não vá, porque senão muitos que vão ouvir, vai pegar e vai fazer. O casal fica totalmente sem desejo pelo outro. Frio, 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 frio. Outra coisa que fazíamos, fazer a casa pegar fogo, brigas terríveis. Outra coisa que fazíamos, pegava osso de defunto e raspávamos, tanto da parte do crânio para levar à loucura. A pessoa que chegávamos ali em um lugar assim público e põíamos o pozinho, quem ingerisse, se fosse do crânio, ficava louco. Se fosse da perna, de outra parte, dava feridas, começava a abrir feridas, e aquelas feridas que ia para médico e não fechava, tá? Então, e sobre o crânio, a pessoa ia pro Galba Veloso, pro sanatório, e o médico não descobria a causa. Loucura. Outro caso que nós trabalhávamos, que fazia muito, gente, era algo assim, às vezes chegavam mulheres ali que tinham um amante. Essas mulheres, essas madames que tinham amante, porém era casado com, né, um homem que ela não amava mais e queria que esse homem morresse. Meu Deus. Aí ela pagava pra gente, a gente fazia o trabalho o quê? Aquele demônio ia lá, matava dormindo. Vocês faziam esse trabalho? Matava dormindo. Você já teve a experiência de estar ali dormindo e como se está tentando acordar, alguma coisa te sufocando, ou alguém tentando correndo atrás e tentando te matar e você querendo gritar e a voz não sai, e tem alguns casos que é a paralisia do sono, né? Mas a gente vê que demônios trabalham. Algumas pessoas vão lembrar do Fred Krueger, né? Esse filme que tinha. Eu não conheço. O filme que tinha, acho que na minha época de adolescência, não durma, porque ele vai entrar no seu sonho. Ele matava a pessoa dormindo. Aquilo é real. É real. A gente fazia, aquela madame pagava caro. Sabe o que eu acho interessante? Hoje, se a pessoa vai numa igreja evangélica, se o pastor fala de dízimo e oferta, eu não vou dar meu dinheiro para esse pastor, todos os pastores são ladrões. Mas quando chega dentro de um centro, ou seja, dentro de uma religião pagã, paga milhões e não reclama. Aí você vai devolver a Deus algo que é bíblico para Deus dele, repreender demônios na sua vida. Que absurdo! Nas igrejas de evangélica, tudo pede dinheiro. Para ir lá no terreiro você paga, né? E não paga pouco não, tá? Para ficar preso. E você chegou a comentar? Essas madames pagavam caro. E aí, sabe o que esses demônios, só concluindo que eu te interrompi, falava, não. Tanto, exemplo, vou dar exemplo, 3 mil eu pago. Porque eu quero ficar com a riqueza dele e com o meu amante, que é novo. Nós vamos asfixiá-lo. Aí vocês faziam Aí sabe o que eles faziam? Que quando aquele espírito manifestava, ele vai morrer de morte morrida. Gente. A perícia vai chegar e vai falar, morreu de morte morrida. Porque nem no laudo... Infarto. Morreu dormindo. Nem no laudo caracterizava nada. E era um trabalho que vocês haviam feito. E aquele demônio ia lá, sufocava a pessoa na noite. E ele contava depois que ia fazer? Não, na hora a gente preparava, fazia a entrega com aquele dinheiro, comprava tudo ali, fazia a entrega e aquele demônio entrava em ação. Porque também, detalhe, ele só entrava em ação depois que ele recebia o dinheiro, tá? Fica ligado. Fica ligado. Que essa conversa, porque eu não vou na igreja de crente que só pede dinheiro. Lá fora você tem que pagar, é caro. E mesmo assim pro engano, pra mentira. Porque aí entrava ali, fazia aquilo ali, mas aquele espírito não saía da vida da pessoa, destruía a vida sentimental pro resto da vida. Porque pessoas que pagam lá atrás trabalhos e hoje, mas eu sou dizimista, mas a minha vida financeira não anda, vai lá. Faz oferta de remissão de culpa, tá? Porque você pagou lá atrás para demônios que entrou na sua vida financeira e na sua vida sentimental. E você tá preso lá atrás. Porque aqui no mundo físico, tudo que movimenta aqui,
ativa o mundo espiritual. Sim. A Bíblia diz, Mateus 18:18, que ligar na terra será ligado? No céu. O que desligar na terra será desligado? No céu. Tudo que é gestos, palavras, ações, movimentou, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, né? Lá em Malaquias 3:8 em diante, sobre a oferta alçada, e eu não estou entendendo, ou você está presa na árvore geracional, lá atrás das maldições, ou você pagou trabalhos lá atrás, queridão, e vai lá limpar a bagunça que você fez. Ah, mas eu fui para Cristo, Cristo já me libertou da escravidão lá atrás que os nossos pais, Adão e Eva, cometeram, e através do sangue de Jesus nós somos livres. Mas a sujeira que eu e você fazemos, é nós que limpamos. Pastora Ellen, você teve essa renúncia de ir lá, limpar tudo que você fez, limpei as práticas? Limpei tudo, tirei o altar. Não precisa responder, mas você chegou até a matar pessoas? Cheguei a matar pessoas. Ai, não precisa falar muito que não. Não, cheguei. Porque se você fazia tanta coisa má... É triste. Né? É triste porque você não conhecia o poder da palavra. Sabe por quê? E você sabe por quê? Um dia um rapaz falou pra mim assim lá no Instagram, você devia estar presa, né? Porque isso é crime. Concordei. Concordo. Ai, meu Deus, vai ter problema comentar isso aqui? Eu concordo, sabe por quê? Porque, assim, querendo ou não, é um crime. Eu matei pessoas, você tá entendendo? Mas não era você, era quem tava sobre você. Mas você tá entendendo? Olha só, olha que o princípio de tirar a vida. Continua, muitas dessas seitas, tirando vidas. Quantas crianças que somem. Quantas pessoas que desaparecem. Tudo ritual macabro. E aí? Por que a justiça hoje foca os olhos apenas na igreja evangélica? É porque também é bíblico. A perseguição para que a palavra não cresça. A palavra não liberte. Então, Satanás, ele realmente manipula, né? Aquelas pessoas que são fracas. Mas, enfim, eu acho que devia ter uma vistoria. Não sei, como uma pessoa leiga no assunto, eu acho que devia ter uma vistoria. Porque do jeito que o rapaz falou comigo, mas você não devia estar presa? Eu falei, pois é, meu amigo, só que ninguém teve prova que eu matei. Eu era usada por Satanás. Entendeu? Então eu concordo contigo. Se não tem prova, não tem como afirmar que foi você que matou. Porque ia lá no cemitério, pegava o crânio, rapava lá, não sei como que faz aquilo, soltava ali no corpo das pessoas. Tem que ter cuidado que vai tomar com as pessoas, consagrar, apresentar a Deus. Aí, o que vai comer, o que vai tomar, tudo. A pessoa tomava e levava loucura à morte. Quem que vai provar? Não. E quando eu falo de morte, é morte literal. Ai, meu Deus. De fazer um ritual e no outro dia o ônibus passar em cima da cabeça da pessoa. De fazer um ritual e no outro dia a pessoa está andando na rua e vir um tiroteio e a bala perdida, que na verdade não era perdida, era uma bala direcionada, pegar no crânio e matar a pessoa. O sangue de Jesus tem poder. Era matar realmente da pessoa hoje estar saudável e de repente daqui uma semana apareceu um câncer nela e ela morrer de uma semana, de um mês para o outro. Inclusive, isso é um perigo, porque a questão do câncer, a gente vai ver, né, que ele tem ligação com a questão da genética, né? A questão da genética, com a questão do sentimento, quem guarda muita mágoa, ódio, né? Porque todos temos uma glândula cancerígena, né? Mas vai depender de como você vai viver para desenvolver aquilo ali. E tem a parte espiritual. Se preparou um ritual. Toma, fulano. Esse ritual preparado com uma invocação de enfermidades como câncer ou uma enfermidade mental, um ritual preparado que eu não declaro, não falo aqui o que colocado, tomou. Sangue de Jesus tem poder. Dali começa a gerar um câncer na pessoa. Gente real. Começa a gerar enfermidades na pessoa. E aí vai no médico, o médico começa a tratar, o médico pede exame, pede isso para descobrir se é isso, para descobrir que é aquilo, para descobrir que é aquilo. E fica ali, e a pessoa definhando. Ô, pastora Ellen, mas isso pega em pessoas cristãs? Cristão não, mas crente pega. Porque, gente, tem uma diferença. A gente fala cristão por hábito, porque tem uma diferença em quem é cristão e quem é crente, né? Crente até o diabo é, né? Crente, a palavra crente vem da palavra de crer. Então, todo ser humano crê em alguma coisa. Ou crê em qualquer coisa. Pode crer que isso aqui vai curar, a pessoa vem cá, a pessoa é crente porque a pessoa crê. Exatamente. Mas o cristão não, né? O diabo crê que Deus é poderoso, ele é o único que salva e faz tudo, mas não porque obedece. Ele só sai no nome de Jesus Cristo. Então ele também sabe que
acima é só Deus. Exatamente. E ponto final. E ninguém mais tem poder além do Senhor Jesus Cristo. O diabo só copia. Tem as artimanhas dele, porque ele é um ser organizado, né? Quando ele desce, ele é expulso, que vem com a terça parte. O Senhor fala, seu reino, né? Sim. O reino, ele tem um reino, então ele é rei aqui na terra e ele domina, ele tem lá suas forças. Eu digo que poder está em Deus. Sim. Satanás tem uma força. Exatamente. E a força que ele tem ainda, que a gente está falando aqui, mas o ambiente está um pouco assim, espiritualmente bem intenso, mas nós sabemos que quem está conosco é maior. Exatamente. E é poderoso. É verdade. Satanás é forte, porque até a força que ele tem é porque Deus ainda, Jesus Cristo, Exatamente. permite ele ter, né? Por isso que ele faz essas atrocidades aí e faz do homem que não teme a Deus como peteca, né? Exatamente. Vai para onde ele quer que vá e essas coisas todas. Mas assim, por exemplo, eu já sei da resposta, mas eu quero te fazer essa pergunta. Sim. Um cristão que tem uns familiares aí, cristão que não vive uma vida adequada com a palavra, né? Porque a palavra, ela então, esse tem crente. Esse poder. Esse crente aí... Pega né? essas coisas cristão ruins. Ele vive, né? O cristão ele pratica. Faz, né? ele obedece. O cristão ele pratica. Agora o crente não. O crente ele oscila. Né? Ele tá dentro da igreja, mas oscilando. Um dia eu tô dentro, outro dia eu faço uma vontade da carne que agrada o inimigo. Então assim, pega tudo. Pega tudo. Porque a Bíblia diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Compromisso com ele, é verdade. Se você não tiver compromisso com a palavra, Deus não vai ter compromisso contigo. Então tá invulnerável. Não tem como. É uma pessoa ali que tá desprotegida. Não adianta, eu vou fazer a campanha tal, eu vou fazer 7 tal coisa. Dias. Vai fazer 71, meu filho. Vai morrer fazendo lá. Você tá entendendo? Você não a se não converter, ser né, de que verdade. dentro desse processo o Senhor comece a tratar com você e você se converta. E também é claro que não é todas, tá? Enfermidades, né? Tem enfermidade que realmente veio porque Jesus quer que a pessoa, né, se melhore, ou a pessoa se converte de verdade e sai do cristianismo, aquela coisa toda, e se converte de verdade. Mas tem enfermidade, então, que é Satanás que coloca na pessoa. A maioria das enfermidades. Agora, tem uma enfermidade que vai ser gerada por isso aqui, ó. Tomou, já era. Não tomo água, eu vou ter problema renal. Ah, tá. É que eu tô só no nível espiritual aqui. Eu não tomo água, eu vou ter problema renal, gente. Tem umas pessoas que faz uma oração, toma água que cura. Água não cura. Não. Então você tá entendendo? Então, assim, tem comportamentos, poxa, se eu não tomo uma água, eu vou ter problema renal, gente. Isso é lógico, eu sou um ser humano. Entendeu? Então, se eu não cuido desse corpo aqui, que é templo do Espírito Santo, adoecer. Eu vou ficar doente. Então, aí já não é demônio. Agora, a gente tem que saber separar as coisas. Nós não somos tão loucos para falar que tudo é demônio, mas também nós não somos pessoas leigas, assim... para ignorar a ação dele. Exatamente. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Mas a questão de tomar água está dentro daquilo que nós somos fazer, apresentamos a Deus. Que nem o açúcar, que vai desenvolver um diabetes. Exatamente. É muita carne assada, muita gordura, vai desenvolver gordura no fígado. Açúcar é veneno, tá, gente? Açúcar é veneno. Eu descobri isso no meu Eveline, corpo. Um abraço para minha pastora Eveline, gente. Ela falou sobre o doce, sobre o açúcar, enfim. Ele é um veneno, tá? Inclusive, eu acho que cientificamente ele é um dos que contribui para câncer. Tá? Ele alimenta, né, a célula cancerígena. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos cortar ao máximo o açúcar aí e cortar a ignorância também. Ter conhecimento. Adorei. Ter conhecimento, porque o conhecimento traz luz. Isso. E luz nos liberta daquilo que é trevoso. E você caminha com mais segurança na luz. Exatamente. Então o Senhor o Senhor me permitiu. Hoje eu vejo que o Senhor me permitiu passar por esse caminho que foi tão doloroso. Aí nesse processo, cheguei a morar na rua, cheguei a viver experiências de total abandono mesmo. Não procurei familiares, mas vivi aqueles momentos porque eu tinha todo o envolvimento naquele ocultismo. Cheguei a desenvolver coisas assim que ia para campos como bruxa que veio de outro país me trabalhar comigo, né? Veio da França para trabalhar, me preparar para ser uma das bruxas que reinaria em um século, queria dominar mulheres. Tá? Então, assim, a gente foi passando de processos em processos. Cheguei a fazer o pacto
Tá? Aí o próximo pacto, fiz os 3 pactos que era sangue, sepultura e alma, e fiz um 4º pacto de casamento, né? Aonde eu tive abuso por demônios, fui abusado por demônios. Tem pessoa, né, que já me perguntou assim, mas você gostava? Você tinha prazer? Eu não gostava porque eu era violada todos os dias eu ficava machucada. Todos os dias eu ficava machucada. Eu não consigo entender. Eu gostava. Eu não consigo comigo, porque cada um tem uma experiência. Mas comigo, eu era violada todos os dias e eu tinha... já ficava traumatizada. Não, hoje não faz isso, não. Isso é minha, isso é nossa. Nós vamos fazer. Entendeu? Então, assim, e o ato, ele é muito real. Eu não sentia a pessoa, mas eu sentia todo o ato. Aquela coisa gelada em mim. E aquela coisa muito real. Então a gente chama aí esses espíritos invasores, né, da área sexual, que são incubos e sucumbos, né? E inclusive aí depois eu passei a ter um pacto com um demônio chamado Baby do Inferno, que foi um pacto de casamento. O pacto de casamento, aonde eu fiz esse pacto e ele disse que no nível que eu estava desenvolvida eu seria uma bruxa e tanta, né? Aprendi algumas magias, aprendi alguns comportamentos de manipulações humanas, né? Mas aí, o que acontece? Eu acredito que Satanás estava vendo um movimento no mundo espiritual de resgate para minha vida. Porque eu dizia assim, as pessoas, tinha gente que tinha medo de mim, porque eu era muito opressa, com muitos demônios sobre minha vida. E tinha gente que falava assim, você não tem medo de Deus te mandar pro inferno? Eu falei, como assim? Pra lá eu quero ir. O que ele pode fazer comigo? Ai, que horror. Eu tinha ideia de um inferno que eu poderia ficar livre indo lá e voltando pra cá. Que eu falava assim, todo mundo que me der vai me pagar. Vou aparecer, vou fazer e vou acontecer. Meu Deus, quanta ignorância. Quanta ignorância. Cega, né? A falta do conhecimento, gente. A falta do princípio. Temos que ter conhecimento. Você tem uma Bíblia em casa, leia em nome de Jesus. Leia, independente da sua religião. Leia, por favor. Por favor. Sabe? Porque para que você não caia em ciladas e amarre sua vida toda. Quantas pessoas que se matam porque vai buscar ajuda em locais que fica cada vez mais amarrada. Eu vivia tentando suicídio todas as vezes. Quantas vezes pulei na frente de carro? O carro me jogava para o outro lado, o motorista levantava, abriu o carro e saía de lá desesperado. Moça, por que você fez isso? Tá louca? E quantas vezes tomei Baygon uma vez? Meu Deus. Sabe? Fui parar no hospital, onde o médico falou assim... O médico ficou possesso, fizeram lavagem em mim. E o médico virou pra mim e falou assim, sua praga. Escuta, ele estava possesso, tá, gente? Não é sobre o médico, não. Ele estava possesso. Sua praga, quando você quiser morrer, não dê trabalho pra família. Enfia na frente de um caminhão na BR. Meu Deus. Aí eu morri de chorada. Quero morrer mais. Então eu vivia tentando suicídios e muitos suicídios. Então assim, por quê? Porque envolvida em energias negrescas, trevosas, que não preenche o homem, e aquilo que aparentemente parece ser resposta, na verdade é cativeiro da sua alma. Meu Deus. E é cativeiro para sempre, porque se Jesus não entrar, vai te levar para o abismo, para o Hades. Isso. Ô, pastora Ellen, você viveu quanto tempo nessa vida aí, absurda, essa vida que não é vida. A gente fala vida porque, né, mas essa vida de destruição. Você ficou quanto tempo aí nesse mundo aí, vivendo? De 5 a 6 anos. Entrando para 6 anos. Foi o período que o Senhor Jesus me resgatou. Então, tive pacto com esse demônio chamado Baby do Inferno. E aí ele falou assim, a partir de hoje você é minha esposa, eu vou te levar para um palácio. No palácio você... Aí é onde eu volto que eu falo que... eu acredito que eles viam que Jesus iria me resgatar, porque já estava me preparando para ser uma bruxa de alto escalão, porém esse baby chegou e falou assim, eu quero te levar comigo. Sabe como que eu vou te levar? Eu vou entrar numa pessoa e vou te dar 18 facadas para você desencarnar. Eu tinha pavor de faca, eu aceitei. Eu tinha trauma de faca, eu pensava, nossa, isso ainda é doer demais, gente. E eu aceitei aquilo, porque ele construiu na minha mente uma imagem que eu ia para um outro mundo, a qual eu ia ter
tudo uma família, ser amada por um homem, ter um esposo, ter uma família, ter uma casa, ter uma, sabe, ter um conforto, ter aquele carinho, aquele cuidado, aquele amparo. Ele trouxe isso para mim. E eu acreditei naquilo. Eu falei, então se é para viver isso no outro mundo, pode fazer. Eu quero viver. Eu quero viver, né? Então, assim, então são muitas coisas, mas só que Jesus, ele entrou. Eu tinha a morte marcada. Como, né? Eu já contei algumas pessoas de um rapaz que eu fiz trabalho para ele, que o carro, né, ia subir na calçada e atropelá-lo, e ele ia ficar paraplégico. Eu tive um problema no passado com esse rapaz. E 5 anos depois Jesus me converteu e eu fui fazer uma visita. Eu cheguei na casa que a foto desse rapaz estava lá na estante. Aí você lembrou. Eu falei, poxa vida, eu conheço. Falei com a esposa do pastor, quem é esse rapaz? Eu conheço. Não sei, irmã Ellen. Aí quando veio a senhora, né? Falei, minha filha, quem é esse rapaz? Minha irmã, meu filho que eu oro há 5 anos. Para Jesus converter e ele não muda. Eu falei, minha filha, tá aqui a mulher que fez trabalho durante tanto tempo. Para o carro subir, desviar e subir no passeio, pegar seu filho e deixar ele numa cadeira de roda. Hoje eu entendo por que seu filho não foi para a cadeira de roda. Por causa das orações de uma mãe. Glória a Deus. Então foram coisas que foram acontecendo, como coisas que eu fiz trabalho para destruir a vida de uma moça, a pedido de uma irmã, por inveja. Uma irmã? Uma irmã pediu por inveja, porque é aquela irmã que dava certo em tudo. E ela era tipo a ovelha negra da família. Crente, né? Algumas pessoas vão atrás disso. Isso, sim. Aí ela tinha uma inveja mortal, porque os pais só xingavam ela. A outra era bonita. A outra era bonita, a outra era bem-sucedida, a outra era estudiosa, a outra... Então, assim, ela criou o inimigo, gerou nela uma inveja terrível. Ela falou, eu quero que você faça para que ela perca tudo. Meu Deus. E eu fiz. Os anos se passaram, Jesus me resgatou, e eu estava dentro de uma congregação, eu peguei e levei ela comigo. Vamos visitar um culto? Ela foi. E gostou. E daqui a pouco ela começou a levar a família, e inclusive essa irmã. Aí um dia um pregador lá começa a revelação. Que tem uma irmã que há 7 anos atrás foi feito um trabalho. Eu falei, misericórdia. Aí foi feito assim para perder tudo. E foi uma pessoa parente que pagou. E você perdeu namorado, você perdeu faculdade, você perdeu emprego, e foi falando, e eu comecei a falar, Jesus, misericórdia, não me revela, não me mostra, não mostra que sou eu, não mostra que sou eu. E a menina que estava do meu lado, né, a irmã que me pagou para fazer, ela olhou para mim com as butucas e falei, filha, misericórdia, Deus, misericórdia, Jesus do céu, eu tô mudada, não me deixa. Jesus não deixou ser envergonhada, mas aí foi a irmã. E aí o pregador falou assim, você, irmã, vem cá. Fizeram para você perder tudo e foi gente da sua família. Mas hoje o Senhor está jogando por terra essa obra e restituindo tudo. Irmãos, eu queria pedir algumas coisas. A primeira coisa que eu queria te pedir é para você deixar o teu like nesse vídeo. Queria te pedir também para você deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, tem um botão escrito hypar. Pode ser que ele não apareça para todas as pessoas, tá bom? Mas se ele aparecer para você, aperta no botão hypar e ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Vou te pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Vou te pedir também para você se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. E aqui no campo dos comentários, no comentário fixado, eu vou deixar o link do meu canal no WhatsApp. Se você quer receber todos os conteúdos que o PH está postando aqui todos os dias em primeira mão, entra lá no meu canal no WhatsApp e me segue lá, porque eu compartilho todos os conteúdos em primeira mão, tá bom? Ouvindo o testemunho da pastora Ellen
cristiano, nós podemos entender que Deus, ele é poderoso para transformar. Jesus, ele, na sua trajetória nessa terra, ele fez grandes transformações acontecerem. Pessoas que estavam passando por momento de doença, pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que precisavam de uma grande transformação no seu caráter, no seu estilo de vida, assim como foi Zaqueu, ele fez com que essas pessoas elas tivessem a sua vida transformada pela sua presença. Então nós precisamos entender que a presença de Jesus, ela é o principal fator de transformação na nossa vida. E talvez você assistiu esse testemunho e ele tocou poderosamente ao seu coração, porque você lembrou da onde Deus te arrancou. Você lembrou da onde Deus te tirou. Isso é algo para fazer com que nós louvemos ao nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. E às vezes lembrar do passado não é para fazer com que o nosso coração fique cheio de amargura, mas é para fazer com que nós enxerguemos da onde Deus nos arrancou. E eu não sei aonde você está nos dias de hoje, mas eu quero te dizer que assim como Deus fez na vida da pastora Ellen Cristiano, Ele pode fazer na tua vida também, porque Ele faz todas as coisas acontecerem, porque Ele é poderoso, porque Ele é Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Se esse vídeo falou o seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.